Olá, é um prazer estarmos juntos para essa live aqui pelo Instagram. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. E o tema de hoje está muito interessante. Tem que ver com a pregação de casa em casa, que é a marca, digamos, registrada das testemunhas de Jeová. E eu fiquei muito surpreso ao ver uma notícia que está circulando no meio da dissidência, e por dissidência eu quero me referir àqueles que saem das testemunhas de Jeová e militam contra elas. Alguns têm uma linha mais factual, outros têm uma linha, digamos assim, mais sensacionalista, e enfim, a notícia que eu vi era que, taxativamente falando, que as testemunhas de Jeová reconheceram, através de um representante delas, que a pregação havia parado, a pregação de casa em casa havia parado. E citaram como fonte uma notícia de um jornal, Daily Bulletin. Eu fiquei extremamente curioso com isso, afinal, as testemunhas de Jeová são conhecidas pela pregação de casa em casa. Com relação a se esse é o único método cristão, é uma discussão à parte. Particularmente, eu acho que não. Inclusive, nós temos no nosso site, www.ebassociados.org, artigos sobre a pregação de casa em casa, onde nós defendemos o ponto de vista de que não era o método do primeiro século, e nem poderia ser, porque o cristianismo era perseguido, mesmo já na época dos primeiros cristãos. Você vê lá o apóstolo Paulo, na época ainda Saulo, aquela pessoa que era zelosa entre os judeus, perseguindo os cristãos, indo até as casas desses cristãos e arrastando eles para serem executados. Então não era um ambiente propício a uma pregação sistemática de casa em casa. E daí toda aquela compreensão do que Paulo queria dizer com eu pregava publicamente e de casa em casa é uma outra história, é uma outra dimensão. E nós cremos que ele estava se referindo às casas onde se realizavam as reuniões, afinal as igrejas ou eclésias eram em lares. Então ele tinha pregação pública na rua, nas praças, e também tinha pregação nas casas, que eram as casas dos irmãos. Enfim, esse é o nosso posicionamento. Mas as testemunhas de Jeová fizeram disso, desde a época de Rutherford, fizeram da pregação de casa em casa uma espécie de marca registrada. Inclusive, eles, por diversas vezes, condenaram outras religiões que não faziam a mesma coisa. Só lembrando também que as testemunhas de Jeová não são as únicas a fazerem a pregação nesse método de casa em casa. No caso, os Mormons, durante muito tempo, também tinha como marca registrada isso, e mais recentemente eles migraram para o ambiente virtual, mas ainda assim eles fazem visitas. Inclusive esse artigo que fala sobre as testemunhas de Jeová parando de pregar de casa em casa também cita os Mormons. E eu recomendo vocês que assistam ao vídeo sobre a pregação mundial, está lá no nosso canal, Estudantes da Bíblia Associados, EB Associados, e é muito interessante também, mostra que outras religiões fizeram isso ao longo dos tempos, e mais recentemente os Mormons, né, numa amplitude até bem grande. Muito bom, então eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Quero dar aqui as boas-vindas a todos os que estão conosco. Vamos dar uma olhadinha aqui, a Nádia, o Douglas, o Robert, o Matheus, Isadora, tem bastante gente aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês. Já deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, e isso vai ajudar mais pessoas a conhecerem o nosso ministério. Muito bem, então, voltando para a fonte, né, do Daily Bulletin, eu fui lá e eu vi o título, tudo aqui traduzido. Inclusive eu vou deixar depois para vocês um link para baixarem essas fontes aqui traduzidas, tá? Para vocês terem uma ideia de onde estão citando isso. Então eu tenho aqui esse artigo, né, dizendo: a pandemia muda a forma como as testemunhas de Jeová compartilham
a mensagem de fé. E é do Daily Bulletin, um artigo aí de 7 de maio de 2021. E aí eu notei que o autor do artigo é uma pessoa chamada Deepa Bharat, um nome indiano. Fui fazer pesquisa, vi que é uma mulher, Deepa Bharat, e eu notei que esse mesmo artigo dela apareceu por diversos nomes em outras fontes. É exatamente, o corpo do artigo é o mesmo, só que ele apareceu em diversas mídias. Então ela apareceu no Daily Bulletin, apareceu no The Press Enterprise, no The Orange County Register, no Pasadena Star News, no Mercury News. Até onde eu fui fazendo a pesquisa foram os que eu encontrei. Então o que nós vemos aí? Talvez um jornalista freelance escreveu um artigo e vendeu esse artigo para diversas mídias, né, para diversos outros jornais online. Tá? Então, baseando-se primeiramente nesta jornalista, que é a Deepa Bharat, e analisando aqui o artigo dela, né, a pandemia muda a forma como as testemunhas de Jeová compartilham a mensagem de fé, o que ela fala? Né? Ela entrevista o Hendricks. O Hendricks, ele é um porta-voz das testemunhas de Jeová, e ela tece aqui alguns comentários, né, a respeito do assunto. Então, eu entrando aqui até na fonte original, deixa eu ver aqui o que a gente pode... Eu achei assim interessante, e o engraçado é que é o mesmo artigo, tá? Não muda nada, não muda absolutamente nada, e esse artigo ele se repete. Então ela cita o Robert Hendricks, como eu falei, que é o porta-voz nacional das Testemunhas de Jeová, e tem o trechinho aqui, em inglês está "No more door knocking", pergunta, né? Não há mais batidas na porta, ou seja, não estão mais batendo de porta em porta. E aí esse trechinho aqui traduzido diz assim: seria um relato, palavras do Robert Hendricks, e ele teria dito o seguinte: pessoas como eu cresceram batendo em portas, e faço isso desde que tinha idade suficiente para andar. Mas, ele acrescenta, descobrimos que poderíamos ser eficazes usando outras formas de ministério, como escrever cartas e telefonemas. Espiritualidade não é construir ou estar pessoalmente uns com os outros. Ainda podemos prosperar espiritualmente quando estamos conectados, virtualmente ou não. Ainda que nos conectemos desse modo, estamos conectados emocionalmente, socialmente e espiritualmente. E ele continua dizendo, na verdade ela continua dizendo, depois abre aspas de novo: a pandemia pode deixar uma marca permanente nas testemunhas de Jeová ao encerrar o ministério de porta em porta, mesmo depois que as restrições diminuírem, disse ele. Bom, aí ela está dizendo que ele disse, mas não colocou entre aspas. É uma leitura da Deepa, que é a autora do artigo, mas ainda assim é uma coisa contundente. Ela está afirmando que a pandemia, está afirmando que o Hendricks disse que a pandemia pode deixar uma marca permanente nas testemunhas de Jeová ao encerrar o ministério de porta em porta. E aí acrescenta já entre aspas, né? Que aí seriam as palavras do Hendricks. É difícil dizer se ou quando isso pode acontecer novamente, ou seja, o retorno à atividade de porta em porta. Disse Hendricks: não há dúvida de que conhecer pessoas cara a cara é a maneira mais poderosa de alcançar corações, mas existem muitas incógnitas. Não sabemos quão resiliente o vírus é, como ele pode sofrer mutação e se alcançaremos imunidade coletiva. Mesmo que o perigo de disseminação da comunidade tenha acabado, quando será que alguém se sentirá confortável com outra pessoa
batendo em sua porta novamente. Então essa é uma pergunta de retórica. Aqui o Hendricks não está afirmando categoricamente que a modalidade pregação de casa em casa terminou, mas, segundo essa jornalista, ele estaria dando dicas, né? Ele disse, é difícil dizer se ou quando isso pode acontecer novamente. Fica difícil, né, exatamente a gente ter como definitivo uma declaração dessa, uma declaração de peso, ainda que ela esteja citando um porta-voz da Torre de Vigia, lá nos Estados Unidos, das Testemunhas de Jeová. Nós sabemos muito bem que esse tipo de declaração ela vem por meio dos canais oficiais das Testemunhas de Jeová. Geralmente, ou é um anúncio numa reunião anual, ou é um artigo de A Sentinela. Dificilmente alguém afirmaria algo categoricamente. Pode ser que ele tenha colocado em termos assim, é possível que, né? E se ocorrer isso, porque na verdade o artigo parecia ser mais uma propaganda dos outros métodos de pregação que as Testemunhas de Jeová estão atualmente usando no lugar do porta em porta. O artigo fala muito aqui, olha, por exemplo, de cartas sendo escritas, aí faz uma propaganda longa aqui do que é uma carta, que são cartas pessoais, escritas à mão, e que as Testemunhas de Jeová têm modelos de cartas para usar, né? Aí falam das virtudes disso daí, fala dos telefonemas, da virtude dos telefonemas, né? Inclusive coloca tudo numa luz muito cor-de-rosa, muito positiva, né? A arte de se escrever cartas. E aí vem falando, parece mais uma propaganda, né? É a mesma mensagem, é apenas um novo modo de entregar essa mensagem, está falando aqui, né? Então eu fico imaginando até se essa repórter não seria uma testemunha de Jeová, ou filha de testemunha de Jeová, ou estudante das testemunhas de Jeová, fazendo uma espécie de propaganda, né? O fato é que esse mesmo artigo foi replicado em diversas fontes. Eu contei aqui pelo menos 3, 4, 5, né? O Daily Bulletin, The Press Enterprise, The Orange County Register, o Pasadena Star News, o Mercury News e por aí vai, né? E foi isso que foi, esse artigo específico que eu acabei de comentar, é o que foi divulgado nas redes sociais da parte dos dissidentes, né? Da comunidade dos dissidentes. O comentário que eu faço com relação a isso é que o artigo não colocou como sendo o fim definitivo da pregação de porta em porta. Só que, pelo menos as fontes dissidentes que eu vi, colocaram como sendo o fim, acabou, a torre caiu e não sei o que, né? Eu acho que esse tipo de abordagem, ela faz um desserviço, na verdade, àqueles que estão seriamente militando para levantar a consciência, né? Para conscientizar as pessoas do perigo do extremismo religioso, das Testemunhas de Jeová e de outros grupos, né? Porque quando você coloca como verdade algo que não aconteceu ainda, baseando-se numa fonte que não está afirmando isso com toda certeza, eu acho que cria uma fake news, né? Que a Testemunha de Jeová, quando vai se deparar com aquilo ali, vai facilmente ver que não é o caso, tá? Não é o caso, porque o artigo não fala com todas as letras. Inclusive a pergunta lá, se é que o Hendricks falou mesmo desse jeito, ele falou como uma pergunta, né? Quando será que vai ser normal, né? Quando será que vai normalizar, né? E a autora do artigo aqui quis dar a coisa, né, como sendo definitivo, né? Quis dar a coisa como sendo, né, talvez não que ela quis dar como definitivo, né? Mas ela quis colocar como sendo uma possibilidade real, né? Eu encontrei também outros artigos falando mais ou menos da mesma coisa, já com outro autor ou autora. Por exemplo, no Burlington Country Times, tem um artigo lá dizendo assim: 1 ano sem bater, a pandemia da Covid e as Testemunhas de Jeová, né?
essa reflexão aí sobre o que está acontecendo. E essa outra fonte do Burlington Country Times também cita o Robert Hendricks. E aí tem alguns trechinhos aqui, né, que eu vou colocar para vocês, que foram traduzidos. Aí diz assim: embora Hendricks diga que seu ministério de porta em porta é praticado exclusivamente com base na palavra de Jesus Cristo, a decisão de interromper todo o alcance pessoal devido à pandemia, ele diz, também foi influenciada por uma mensagem da Bíblia: ame o seu próximo. Os próprios princípios que nos motivam a pregar, o amor pela vida, a santidade na vida, a crença de que a vida é sagrada e nosso amor pelo próximo, nos impediram de fazer isso. Embora adorássemos voltar e visitar nossos vizinhos, tínhamos de colocar nossos princípios bíblicos acima de nossas preferências pessoais. E aqui faz até um jogo de palavras, porque em inglês a palavra próximo é neighbor, que também é a palavra vizinho. Então, ame ao próximo é ame o seu vizinho. Né? Então, aqui o Hendricks estava dizendo que amar ao próximo é também uma das razões pelas quais eles pararam de ir de casa em casa para impedir a disseminação desse vírus. Aí o artigo continua. Hendricks acredita que, apesar de se ter pausado a atividade de porta em porta, as testemunhas de Jeová ainda estão crescendo. Só que não é verdade, né? Nós já fizemos pesquisas nesse aspecto aí, e na verdade o que temos visto é um encolhimento nos últimos anos. Mas enfim, ele continua dizendo aqui, citado no artigo: alcançamos mais pessoas diferentes, de forma mais eficaz e eficiente em alguns aspectos, disse Hendricks. Na verdade, cobrimos nossos territórios em algumas áreas de forma mais eficaz. Portanto, nesta época muito sombria, isso tem sido o que você pode chamar de uma fresta de esperança. Então, na verdade, o que nesse artigo aqui o Hendricks está meio que dizendo assim: olha, a gente parou de ir de casa em casa, mas estamos crescendo, estamos ampliando o nosso ministério, né? Está sendo eficiente em outros aspectos e está sendo eficaz. O interessante é que isso nada é novidade para a maioria das outras religiões que usam desses métodos. Usa, por exemplo, a internet, programas de TV, sites, né? E estão crescendo vertiginosamente, estão crescendo muito. Você vê que essas religiões principais, né, que não batem de porta em porta, posso citar o Adventismo, está aí na casa de milhões, né, só no Brasil. E o que isso prova? Né? Que mesmo sem atividade, eles, de pregação de casa em casa, eles têm um alcance enorme. Né? Eu estou vendo aqui na internet, olha, Adventismo no Brasil. Em 2020, a IASD registrou 1.729.459 membros no Brasil. Assim, o Brasil é o país com o maior número de adventistas do sétimo dia no mundo, seguido pela Zâmbia, Filipinas, Estados Unidos, Índia e Quênia, cada um com mais de 1 milhão de membros em 2019. Então, temos aqui uma religião importante, né? Que não vai de casa em casa e, no entanto, tem aí 1.729.000 membros, né? Então, é um número assim expressivo, mostrando que outras formas de pregação têm também alcance, né? E aqui, a informação aqui sobre o número de testemunhas de Jeová no Brasil, com todo esse trabalho extensivo antes da pandemia de casa em casa, aqui fala que existem mais de 800.000 testemunhas de Jeová no Brasil. Isso é informação de 2020, 6 de maio de 2020. Ora, compare aí 800.000 com 1.729.459 membros. Então, método por método, não diria que o de casa em casa tem sido muito eficiente. Eu me lembro muito bem, na época que eu era testemunha de Jeová e ia de casa em casa, eu não vi esse resultado todo. A maioria das pessoas não querem conversar, ainda mais nas áreas urbanas. Existe a questão do perigo. E, na verdade, a testemunha de Jeová ficava andando nas quadras,
em grupinhos nas praças, né? Tomando sorvete ou café em algum lugar, ou caldo de cana, né? Então, essa é a verdade, seja dita, né? Quem sabe essa pandemia... Os carrinhos vieram consolidar. Os carrinhos tem também, né? A Simone está lembrando aqui do lado, né? Os carrinhos parece que vieram para meio que tapar esse buraco aí. E o que acontece? Verdade seja dita, não estava funcionando. Então, quem sabe essa pandemia não é mais ou menos a desculpa que eles estavam esperando para oficializar esse método antiquado, que na minha opinião não é nem bíblico para o cristianismo, né, e fazer algumas mudanças. Então é possível que seja isso daí, né? Então, novamente, nesse outro artigo que não é da DIPA, aqui, finalizando aqui, o artigo diz assim: agora, à medida que mais pessoas se tornam totalmente vacinadas e a ideia de um mundo pós-Covid não é exagerada, Hendricks diz que não importa o que o futuro reserva. As testemunhas de Jeová levaram consigo as lições aprendidas. O que esta pandemia nos ensinou nos últimos 13 meses é que existem outras maneiras altamente eficazes de alcançar as pessoas e, em alguns casos, mais eficazes. Então acredito que, saindo disso, mais de nós terão um ministério multifacetado, disse Hendricks. Então pode ser que realmente isso seja assim um indício, né, de que talvez as coisas mudem, porque eles tiveram que se adaptar como todas as outras religiões. Agora, daí a afirmar que já aconteceu de fato, eu acho que é um exagero, né? Porque essas fontes não estão dizendo oficialmente que acabou, que não vai ter. Todas as declarações do Hendricks aqui foram ou com perguntas de retórica, será que vai normalizar? Mas nada definitivo, nada oficial. Até porque se fosse oficial, estaria sem dúvida no site jw.org, na torre de vigia, né, na sentinela, ou numa reunião anual, né, especial. Novamente, não estou dizendo aqui que eu não acho que isso não vai acontecer. Aliás, eu acho que pode muito bem acontecer. Esse é o caminho sendo preparado, já as declarações sendo feitas. É possível que, de fato, daqui a pouco a gente tenha aí um anúncio oficial de que a torre de vigia vai parar de pregar de casa em casa. Mas daí a anunciar isso como fato, não. Eu não acho, a nossa conclusão é que não é correto você dar um passo além daquilo que os artigos estão dizendo. Então é isso que eu queria compartilhar aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo, dessa live sobre esse assunto. E deixe aí os seus comentários, deixe o seu like, compartilhe, né? Divulgue que nós estamos também no Instagram já há algum tempo, temos bastantes postagens aqui no Instagram. E é isso, muito obrigado a vocês aí que estiveram conosco ao vivo, né? Aqui o Noronha está dizendo, é verdade, fazem mais horas do que realmente pregam. Naquele ponto, né, que eu disse a respeito dos comentários aí, a respeito da Testemunha de Jeová ficarem só fazendo hora e não pregando mesmo, né? Então aqui novamente, aqui, olha, quero dar um abraço aqui para a Isadora, para o Matheus, para o Robert, para o Douglas, para a Nádia, para a Ana Cris, para o Noronha, para o Jefferson, o Faninho, a Gota aqui de Limão também, né, pseudônimo, aqui acompanhando conosco, o Evandro, o Ney. Obrigado aí pela audiência, por estar aqui conosco. E é isso, gente. Testemunha de Jeová terminou a pregação oficialmente? Não. Cuidado com essas outras fontes que estão indo além do que realmente podemos verificar no momento. Pode ser que termine oficialmente? Pode ser que termine oficialmente. Até lá, vamos aguardar, tá bom? Grande abraço para todos. Fiquem com o Pai Celestial e o Senhor Jesus. E até a próxima. Um abraço.